Olá pessoal, alunos dos mitos do direito, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo, responsável pela disciplina de Direito Penal aqui no nosso canal do YouTube e nós iniciaremos hoje todas as nossas aulas, tudo bem? Durante o curso nós veremos vários fundamentos do direito penal, várias partes do direito penal e veremos quase inteiro o Código Penal, com todas as suas nuances, os seus principais pontos, propriamente para o seu concurso público, para o seu exame de ordem, ou você que é curioso, que quer conhecer um pouco mais sobre o direito, bem-vindo, vem assistir com nós que você vai entender. Aqui a linguagem é fácil, é simples e é para todos, tudo bem? Vamos lá. Para começar nossa aula então, você já se inscreveu? Tem que se inscrever no canal. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para todo mundo, porque nós estamos fazendo esse conteúdo para vocês, totalmente para vocês. Os mitos do direito, tudo bem? Deixo aqui desde já um agradecimento à Unimar, nosso principal apoio que nos permite gravar tudo isso daqui para vocês, beleza? Vamos lá, introdução ao direito penal, joga para a tela. Nós veremos nessa aula de introdução ao direito penal 4 pontos principais: noções fundamentais do direito penal, escolas penais, história do direito penal positivo brasileiro, aqui também nós veremos o direito penal positivo no mundo afora, e fontes do direito penal, que vocês precisam entender desde já. Esse é o módulo 1, nosso primeiro módulo. Os nossos módulos virão conforme o tempo. E terão materiais de cada módulo à venda no Amazon. O link está aqui na descrição. O preço é acessível, vai lá, acompanhe o material junto com a aula. A nossa aula totalmente gratuita, está aqui sempre pelo YouTube. E vamos junto na sua aprovação, porque é isso que nós queremos, tanto você quanto nós. Tudo bem? Então vem comigo, noções fundamentais do direito penal. Nós temos que começar, sei que alguns não gostam, mas com conceito. Sim, o conceito é o que nos dá a base para entender melhor o que seria o direito penal. E já que nós queremos noções fundamentais, é isso que nós iremos fazer. Para começar a aula, olha que interessante, Roberto Lira fala o seguinte: o direito penal é o rosto do direito. Olha a importância do direito penal, olha a importância que Roberto Lira dá para o direito penal, no qual se manifesta toda a individualidade de um povo, sem pensar em seu sentir, seu coração e suas paixões, sua cultura e sua rudeza. Nele se espelha sua alma. O direito penal dos povos é um pedaço da história da humanidade. Vem para a tela aqui comigo agora. Ubi societas ibi crime. O que isso significa? Se tem sociedade, tem crime. Ou seja, aonde há sociedade, aonde há um povo coletivo em comum, há o crime. E é uma coisa que eu deixo aqui claro para vocês, vocês verão mais nas aulas de direito constitucional principalmente, mas a partir do momento que a gente aceita o contrato social da sociedade, que a gente aceita viver na coletividade para um melhor para todos, para que seja bom para todos, nós acabamos por deixar alguns direitos à mercê, como por exemplo o direito da liberdade, caso você pratique crime. Ele não seria absoluto, porque se você praticar crime, atualmente é o direito da liberdade o que mais vai estar sendo aplicado à sua perda. Tem também as multas, tem também outras penas restritivas de direitos. Tudo bem? Mas vamos lá. Vem comigo agora. Nós precisamos traçar um plano, nós precisamos traçar todo um alinhamento para entender o que seria o sistema jurídico no mundo inteiro. Então, o Eduardo, que é meu monitor hoje aqui, tudo bem, Eduardo? Tranquilo? Ele vai me ajudar. Toda vez que eu falar, Eduardo, joga para a tela, corta para 12, ele vai cortar para a tela aqui do meu lado e a gente vai acompanhar diretamente aqui com vocês. Então, o Eduardo corta para a tela. Sistemas jurídicos. Nós tivemos vários sistemas jurídicos conforme o passar dos tempos, com fontes históricas diferentes e fontes formais também diferentes. Veja comigo, lá nós tivemos o sistema egípcio, por exemplo, com decretos dos faraós e costumes como fontes históricas. Fontes formais, quais são as fontes formais? Da onde vinha esse sistema jurídico? Decretos e contratos, vindo dos faraós e dos seus costumes. Olha isso, 3.000 antes de Cristo e até 30 anos antes de Cristo. Veja como o sistema jurídico ele é antigo. Aliás, o sistema jurídico ele é pré-escrita, ele é primitivo. E o direito penal esteve lá, como nós iremos ver nas próximas aulas, tá? Sistema indiano, mediante mitos e leis religiosas e estatais. Principal carta desse sistema indiano, Código de Manu. Também antes de Cristo até século II depois de Cristo. Sistema chinês por estatutos morais, leis estatais. Analetos, 550 antes de Cristo. Veja como é antigo isso. Sistema cuneiforme, é muito importante, nós veremos lá na nossa terceira aula desse módulo, tá? Onde se deu por códigos e costumes. E o código mais importante,
apesar de não ter sido o primeiro, mas o mais importante, Código de Hammurabi, 1772 a.C. Sistema hebraico também, leis mesopotâmias e costumes. Nós temos também o sistema romano, muito importante, com leis, costumes, jurisprudência. Sistema de tribos, principalmente aqui no Brasil. Olha, você já ouviu falar de direito penal indígena? Nós vamos falar um pouquinho dele para vocês, tudo bem? Esse é o sistema de tribos, com seus costumes, com as suas leis, mesmo que de forma orais criadas. Sistema contemporâneo são os sistemas atualmente, código, leis, costumes, jurisprudências, tudo relacionado ao direito penal. Pessoal, eu vou trazer 4 conceitos para vocês a partir de agora. Tá? 2 internacionais de extrema importância, um nacional e o outro de um hermano argentino. Olha, apesar de ter toda a rivalidade do futebol, esse cara é muito bom, vocês vão ver quem que é. E ele é essencial na atualidade, posto até que ele está vivo ainda. Vamos lá para a tela novamente. Franz von Liszt, austríaco, nasceu na Áustria, porém viveu sua vida inteira na Alemanha. Define o direito penal como sendo um conjunto de prescrições emanadas pelo poder estatal que ligam a conduta criminosa à pena, ou seja, o que está escrito como crime ligado à pena, como mera consequência. Franz von Liszt, show de bola. Maxim, ele fala o seguinte, que é um conjunto de normas jurídicas que regulam o exercício do poder punitivo do Estado, associando o delito, ou seja, o crime, a infração penal, como pressuposto, a pena como consequência, tá? Aqui ele é um suíço, tá? Nasceu na Suíça, também alemão, viveu sua vida inteira na Alemanha depois. Continuando, agora um conceito brasileiro, do Bittencourt. Esse que mais me agrada, o mais completo na minha modesta opinião. Conjunto de normas jurídicas tem por objeto a determinação de infrações de natureza penal e suas sanções correspondentes. Quais são essas sanções? Penas e medidas de segurança, como está no Código Penal. E por fim, o nosso irmão, lá da Argentina, Zaffaroni, nascido em Buenos Aires, Raul Eugênio Zaffaroni, em 1991, ele já dizia que designa-se conjuntamente ou separadamente 2 coisas distintas. O conjunto de leis penais, isto é, a legislação penal, ou sistema de interpretação dessas leis, ou seja, o saber do direito penal, que aí traria um conceito das normas penais. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Deu para entender? Você conseguiu entender o que é? Para ficar mais simples, tá? Direito penal, o que seria? Um crime associado a uma pena como forma de prevenção para corrigir aqueles delinquentes. Tudo bem? Depois nós iremos ver melhor como que é o sistema hoje, se é só punir, se é punir e prevenir, se tem justiça restaurativa, se não tem. Tudo bem? Beleza, vamos lá então, vamos continuar com a aula. Direito penal objetivo e subjetivo. Vamos para a tela de novo para vocês entenderem isso e acompanhando comigo. Direito penal objetivo seria nada mais, nada menos, e olha por que está grifado, porque é muito importante, o conjunto de normas, ou seja, princípios e regras que definem infrações penais e aplicam consequências. Quais são elas? Penas ou medidas de segurança. Isso é o direito penal objetivo. Olha a objetividade que tem nisso. São normas que aplicam penas. Pronto, acabou, simples assim. E o direito penal subjetivo? O que ele significa? É o direito de punir por parte do Estado, jus puniente, exigir condutas corretas para não aplicação da infração penal. Então, na hora que você traz isso de uma forma mais objetiva, o direito penal objetivo seria o conjunto de normas com a consequente punição, e o direito penal subjetivo seria o direito do Estado punir aqueles que infringem o contrato social, ou seja, as leis. Agora vem aqui comigo. Direito penal comum especial. Isso é muito interessante, porque quando eu falo direito penal comum especial, eu não estou falando de direito penal puro e legislação especial ou legislação extravagante. É diferente uma coisa da outra, tá? Direito penal comum especial seria onde seriam julgados, qual justiça seria julgada aquele direito específico, tudo bem? Então, nós temos direito comum, direito especial, e no final eu vou deixar uma dica, uma pergunta para vocês, e eu quero ver se vocês sabem de bate-pronto, que logo depois eu vou responder, tá? Vamos lá. Direito penal comum, aplicado pela justiça comum, crimes comuns do Código Penal. Exemplo, o sujeito vai praticar um furto contra você. Aonde que ele vai ser punido? Aonde que ele vai percorrer o processo dele? Justiça comum, muito provavelmente uma justiça estadual, tá? Direito penal especial, aplicado pela justiça especializada. Olha a diferença. Apesar de estar lá especial, eu não estou falando de lei especial, mas sim de um direito penal especial, aplicado então numa justiça especializada. Exemplo, direito penal militar, que é outro exemplo, direito penal eleitoral. São justiças especializadas, que são aplicados naquela justiça.
Tribunal Militar, Tribunal Eleitoral. Tudo bem? Agora, olha essa dica, hashtag fica a dica, hein? Onde entra a legislação penal especial? Lá no direito penal comum ou direito penal especial? Digo mais, quando eu falo legislação penal especial, eu estou perguntando onde entra o tráfico de drogas, lá da Lei 11.343 de 2006, onde entra agora os novos atos de abuso de autoridade, aonde que vai ser isso punido, etc. Tá? Ato de abuso de autoridade pode ser tanto num direito penal comum ou dependendo até no direito penal militar, se isso estiver também no Código Penal Militar. Mas vem comigo aqui pensando no tráfico de drogas. Legislação penal especial. Vai ser aonde, meu povo? Vai ser aonde, pessoal? Vai ser numa justiça especial? Tem uma justiça para tráfico de drogas? Não. Vai ser uma justiça comum. Vai ser lá no Tribunal Estadual. Agora uma pergunta. Tribunal Federal entra onde? É justiça especializada? Não. É justiça comum. Os juizados federais, os tribunais federais, as justiças federais são todas aplicadas pela justiça comum, beleza? Sem dúvida, se tiver dúvida, deixa aí o comentário aqui no nosso canal do YouTube que eu sempre vou estar esclarecendo para vocês, tudo bem? Vamos para a tela novamente para ver então o direito penal substantivo e adjetivo. Direito penal substantivo, o que significa? Seria a criação, ou melhor, a existência de normas penais. Quando eu falo penais, são puramente penais. Também chamado do quê? Direito penal material. Aí você falou, professor, por que você não falou então que direito penal substantivo era direito penal material? Porque você precisa saber todos os nomes. Porque pode cair na sua prova uma pergunta de direito penal substantivo e você não vai saber que vai ser o direito penal material que tanto você conhece e aprende na faculdade. Tudo bem? Então é o direito penal material, é aquele Código Penal. Direito penal adjetivo, o que seria? Também chamado de direito formal, olha. Logicamente, né? Ou se um é material, o outro é formal. Cuida então do quê? Das normas processuais penais. Tudo bem? Código de Processo Penal, que vocês irão ver aqui nos Mitos do Direito com o grande professor Mansur. Continuando, direito penal internacional. O que seria então o direito penal internacional? Já paramos tudo que estava aí para trás, tá? Não temos mais dúvida quanto ao que a gente viu, mas vamos para o direito penal internacional agora. Nós temos duas nomenclaturas que se confundem, tá? Direito penal internacional e direito internacional penal. Com o direito penal internacional, o que você entende? É a possibilidade de aplicação da norma penal brasileira fora do território nacional, por meio da extraterritorialidade do artigo 7º do Código Penal. Vamos para a tela novamente. Olha lá. Cuida-se da aplicação da norma penal brasileira fora do território nacional, por meio da extraterritorialidade, artigo 7º do Código Penal. Exemplo, que é um exemplo simples. Qualquer crime praticado fora do território nacional contra a vida do presidente da República poderá ser punido aqui. Tudo bem? Então, mas o que seria então o direito penal, o direito internacional penal que eu falei no começo desse slide para vocês? Veja, mudou o nome. Um era direito penal internacional, que é aquele aplicado pelo princípio da extraterritorialidade. E o que seria o direito internacional penal, então? Pessoal, simples. Quando você tem uma norma penal de fora do país, quando você tem lá normas como os tratados internacionais que são realmente trazidos para o país e aplicados aqui, tá? Ele se torna um direito internacional penal. Tudo bem? Seriam então tratados internacionais e convenções internacionais. Função do direito penal agora. Qual que é a função do direito penal, Eduardo? Joga para a tela. Proteção de bens jurídicos. Olha que interessante. Proteção de bens jurídicos. É exatamente isso. Inclusive, nós iremos ver nas próximas aulas, acho que na próxima aula, tá na aula 2, sobre escolas penais, que temos algumas escolas, alguns autores que falam que, na realidade, a função do direito penal não seria a proteção do bem jurídico ou dos bens jurídicos, tá? Mas sim a proteção da própria norma. Estou falando de Günther Jacobs, tudo bem? Mas nós vamos ver na próxima aula. Qual que é a doutrina majoritária? Proteção de bens jurídicos. A função do direito penal é proteger bem jurídico. O que é um bem jurídico? Sua vida. Lá no artigo 121 do Código Penal, fala, matar alguém, pena, tal, tal. Se ele está falando matar alguém, ele está falando do direito à vida. Se ele está falando do direito à vida, consequentemente, o bem jurídico é o direito à vida. Tudo bem? Beleza? Quando você fala de um direito de propriedade, artigo 157 do Código Penal, roubo. Se alguém roubar, ele vai estar prejudicando o seu bem jurídico, a propriedade. Tudo bem? As posses, os bens, etc. Então, ele vai ser punido com isso. Tranquilo até aqui. Qual que é o papel, então? É o papel de preservar a ordem social, permitido-se o emprego de instrumento coativo, pena ou medida de segurança.
totalmente ligada ao quê? Muitas vezes à liberdade, porque as penas muitas vezes serão restritivas de liberdade. Tranquilo? Perfeito. Vamos para a tela novamente então para ver as características do direito penal e aqui nós vamos acompanhar o slide de forma conclusiva. Veja, nós temos aí 5 características e temos a última, que está no hashtag Fica a Dica, que é do tal do nosso irmão Raul Zaffaroni, tá? Raul Eugênio Zaffaroni, lá da Argentina. Então vamos lá, características do direito penal. 1. Ciência cultural. O que isso quer dizer? O direito penal ele fala do dever ser, como você deve ser, como as pessoas devem ser. Então é uma ciência natural, é uma ciência de cultura, vem da cultura. A cultura fala como nós devemos ser, e se você não for daquele jeito, você vai ser punido. Beleza? Tranquilo. 2. Ciência normativa. É uma ciência que estuda a norma, é um direito positivo. Olha, aqui no Brasil, se não tem lei, não tem punição. Se não a tutela é que prevê a lei de forma anterior, não vai ter punição de forma posterior, artigo 1º do Código Penal, tá? Então, o estudo da norma, o direito positivo, o direito tem que ser positivado no Brasil. Ciência valorativa, estabelece valores como proteção. Ele não valora a sua vida lá como punição? Você pode pegar o artigo 121, homicídio, ele tem uma pena maior do que um artigo 155 de furto. Porque o furto é um crime de menor importância em relação ao crime de homicídio, ou seja, ele estabelece valores como proteção. Perfeito? É uma ciência finalista. É uma finalidade de defender a sociedade e seus bens. Proteção dos bens jurídicos. Qual que é a finalidade do direito penal? Proteção dos bens jurídicos. Uma ciência sancionadora, por quê? Aplica punição para aqueles que transgredirem a lei, para aqueles que não respeitarem o contrato social. E o hashtag Fica a Dica do Zaffaroni. Também pode ser uma ciência constitutiva. O que isso significa? Vem aqui para mim. Na maioria dos direitos, eles são constitutivos. O direito penal, em tese, ele não é constitutivo. Ele não cria nenhum direito, mas sim somente tutelam aqueles outros que existem. Quer um exemplo? Direito à propriedade. Você tem o direito à propriedade de forma constitutiva pelo direito civil. É o direito civil que te deu o direito à propriedade. O próprio direito constitucional também te deu o direito à propriedade, sendo um direito, inclusive, fundamental. E o direito penal, ele te dá o direito à propriedade? Não, ele não te dá o direito à propriedade. Ele somente protege esse direito seu, ou seja, ele tutela. Mas, em determinados momentos, como o Zaffaroni disse, outros discordam, mas como o Zaffaroni disse, em determinados momentos, o direito penal vai sim criar alguns direitos, como, por exemplo, maus tratos aos animais. O direito penal veio e puniu quem maus trata os animais. E ali sim constituiu uma ciência, constituiu um direito. Tranquilo? Tranquilo, beleza. Agora vamos voltar para a tela para entender qual é a relação de direito penal com os outros ramos do direito. Eu não estava falando aqui que o direito civil ele constitui alguns direitos, etc. E o direito penal tem suas relações com os outros ramos do direito, logicamente, tá? Direito administrativo. Qual que é a sua relação com o direito penal? A lei é aplicada por quem? Por agentes, agentes do poder público. Esses agentes do poder público estão aonde? Direito administrativo. Tudo bem? No direito civil, você pensa o seguinte, um fato pode ser um ilícito penal. Tudo bem. Eu vou lá, bato meu carro no Eduardo. Ó, Eduardo, bati meu carro em você. Tudo bem? Desculpa. Fazer o quê? Machuquei o Eduardo. Fiz lá um crime de lesão corporal que seja culposa no trânsito. Tudo bem? Infelizmente, posso sofrer um ilícito penal. Perfeito. Além disso, pode gerar uma obrigação de reparação de dano, porque se eu bati no Eduardo, eu tenho que pagar o carro dele. Veja, ali nós teríamos uma relação entre o direito penal e o direito civil. Direito empresarial, crimes falimentares. Quer um exemplo? Informação falsa num processo de falência. O sujeito vai e faz uma informação falsa num processo de falência a fim de se favorecer. Ele está praticando um crime no direito penal empresarial. Direito do trabalho, crimes contra a organização do trabalho. Isso daqui está no Código Penal. Isso daqui, se você for no Código Penal, você acha crimes contra a organização de trabalho, apesar de muitas vezes não estudado, tudo bem? Atentado contra a liberdade de associação seria o grande exemplo. Lá, pela própria Constituição Federal, no artigo 5º, por exemplo, você tem a liberdade de se associar com sindicatos, com associações e etc. Agora, imagina que uma pessoa faça você, de forma obrigatória, se associar a um sindicato ou uma associação. Ele está fazendo o quê? Crime contra a organização do trabalho. Lembra do sindicato que não tem erro, tá? Direito tributário são os crimes de sonegação fiscal, como exemplo. Agora vem aqui comigo. O direito penal, ele tem essas relações com os outros ramos do direito. Entendido? Tudo bem, beleza. Sem problema, professor Ricardo.
Se ficar algum problema, comenta aqui que eu resolvo, tudo bem? Mas pensa comigo, ainda nós temos outras ciências dentro das ciências criminais que são relacionadas ao direito penal, que é criminologia e política criminal. Vamos para a tela então. Criminologia e política criminal. Veja só, direito penal, ele se difere de criminologia e política criminal, apesar de estar tudo nas ciências criminais, tá? Então, o que seria o direito penal? Nós já aprendemos nessa aula. Ciência normativa que visualiza a conduta comissiva ou omissiva como anormal e fixa uma pena, punição típica, ilícita e culpável. Lembrando, se tiver uma excludente de tipicitude, uma excludente de ilicitude ou uma de culpabilidade, não vai ser um crime. Então, o direito penal não vai entrar. Tudo bem? Fechou. O direito penal a gente já sabe o que é. O que seria uma criminologia, então? É um estudo de modo autônomo, presta atenção, modo autônomo. A criminologia ela não depende do direito penal e isso cai de forma constante em concursos públicos, tá? A criminologia ela é autônoma, apesar de fazer parte das ciências criminais, ela não faz parte do direito penal em si. Então estuda a criminologia de forma autônoma, empírica e interdisciplinar. Quando eu falo empírico, é mediante a construção dos saberes do povo ou daqueles estudiosos. E de forma interdisciplinar, porque ele vai se relacionar, sim, com o direito penal e com a política criminal. Apesar de ser autônoma, tá? Fatores físicos, veja, ambiente físico, sociais, sociedade, psicológicos do delito, presta atenção, número 1, delito, número 2, delinquente, número 3, vítima, número 4, controle social. Hoje em dia, a criminologia moderna, ela fala que estuda delito, delinquente, vítima e controle social. E isso também cai em concurso. Pessoal, concurso público pode cair aí 3 perguntas fáceis. Empírico e interdisciplinar, criminologia é. Autônoma, é. Além disso, estuda o quê? Delito, delinquente, vítima e controle social. A fim de orientar o quê? Políticas criminais. E o que seria política criminal? Prevenção e repreensão, ou seja, controle da violência e da criminalidade. Tranquilo? Beleza? Agora, você já entendeu tudo. No final de todas as aulas eu vou trazer 1 ou 2 questões aplicadas à nossa aula, para mostrar para vocês que eu não estou mentindo, para mostrar para vocês que eu estou falando a verdade quando eu falo que isso cai de forma decorrente no concurso, que isso está numa OAB da vida. Tudo bem? Tranquilo? Então, Eduardo, corta para 12 novamente. Olha lá, 2014... numa prova de auxiliar pericial, tá? Órgão IGP de Santa Catarina, ele pergunta: ciência empírica e interdisciplinar que se ocupa do estudo do crime, da pessoa do infrator, da vítima, do controle social e do comportamento delitivo. Este conceito é atribuído a qual ciência abaixo relacionada? Criminologia? Perícia criminal? Criminalística? Medicina legal? Como você viu no nosso último slide. Vamos pensar aí na criminologia. É uma ciência empírica e interdisciplinar? É. Ela ocupa do estudo do crime, do delinquente, ó, mudou o nome, pessoa do infrator, é só para te confundir, viu? Vítima e controle social? Sim, exatamente isso, tá? Então, aí você já matou criminologia, porque você assistiu minha aula e já sabe que é criminologia. Perícia criminal seria? Não, perícia criminal está lá no Código Penal, são formas de perícia, tá? Então não teria nada a ver com esse comportamento que está descrito ali no nosso exercício. Criminalística é uma forma pela qual se faz perícia, é uma outra ciência, não se confunde com criminologia. Eu posso falar, tem outras aulas para você um pouco sobre criminalística, mas seria, por exemplo, estudar formas de detectar como que foi feito o crime, etc. E a medicina legal, o que seria? Também relacionada à criminalística, tá? Mas seria o fato também de ver esses vestígios do crime, tal como a criminalística. E tudo isso dentro de perícia criminal, menos a criminologia. Ou seja, perícia criminal, criminalística e medicina legal estaria tudo meio ligado e criminologia seria a única correta, com certeza, tendo visto o que está inscrito. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado. Olha aí na tela, antes de me despedir pessoalmente de vocês, tem o Instagram dos Mitos do Direito, que você vai ter que seguir a partir de agora. Se você está assistindo nossa aula, você vai ter que seguir. Não tem opção, viu? Você vai ter que seguir para saber de todos os nossos vídeos. Também se inscreva no nosso canal do YouTube, ative as notificações, deixe o sininho, compartilhe no Facebook, no Instagram, em todos os canais que forem possíveis. E me siga também ali no Instagram, @RicardoRazaboniJR, para você acompanhar todas as nossas novidades. Tudo bem? Beleza? Foi um prazer estar aqui com vocês. Daqui a pouco
nos próximos dias nós vamos soltar as próximas aulas desse módulo 1. Depois módulo 2, módulo 3, módulo 4 e assim por diante, tudo bem? Curso completo somente aqui com nós pelo YouTube. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.